Não, mas você precisa ter clareza. Você precisa saber exatamente o que você sente. Você precisa saber exatamente para onde você está indo, para que a sua vida profissional, a sua carreira, você possa prosperar. É uma dor, né? E eles vão em cima das dores. É impossível, você não pode permitir essa baixa autoestima, sabe? Se autoestimar. Isso, eles vão dizer, você se sente inadequado, você se sente um patinho feio, você precisa aprender a confiar em si mesmo, não é? Para superar esse grande obstáculo. Muitas pessoas têm medo de sair da zona de conforto e enfrentar o desconhecido. Vai lá, experimenta. Deixa esse medo de lado. Que coisa, você precisa seguir, tem que se permitir, não é isso? Olá, eu sou o pastor Jorge Luiz, você está no meu canal. É sobre isso que eu quero falar com você. Seja muito bem-vindo. Eu espero que esse vídeo possa edificar a sua vida. Eu estou falando sobre essas falsas promessas desses falsos gurus, dentre eles pastores, que se autodenominam auxiliadores, né? Eu acho que é isso. Você precisa descobrir a sua motivação. Sabe o que você precisa? Você pega um papelzinho lá e você escreve 10 objetivos. Porque se você não mentalizar e não visualizar, você não vai conseguir chegar lá. Pelo amor de Deus. Olha, eu quero fazer uma sugestão para você. Você considera essa sugestão ou não? Você tem liberdade, não é verdade? Agora, eu quero dar uma sugestão para você e eu vou ser bem enfático aqui. Você pode catar tudo isso e jogar fora. Porque o que eu vou falar para você aqui supera tudo isso, né, a perder de vista. Se você quer ter uma vida abençoada, se você quer ter uma vida de tranquilidade, você não vai viver uma vida sem luta e sem dificuldade. Porém, você pode, né, desfrutar, olha aí, o desfrute, né? Eles usam esse termo, né? O desfrute, eles vão usar transbordar. Olha, você pode usufruir, desfrutar da sua vida, apesar das dificuldades e das lutas, né? Com o pé no chão, de maneira racional, sem esse mundo utópico, sem essa mentira, essa balela que essas pessoas impõem sobre a vida das pessoas, de outras pessoas, né? E você é um crente, um servo de Deus, que anda perdido por aí e cai diante de um vídeo desse e se empolga, né? Enche. É muito, muito simples. Eles sabem das dores. Todos nós temos dores. E o que eles vão oferecer para você? É um remédio para essa dor. E aí eles vão colocar estabelecer um monte de padrões, um monte de regras, né? E você vai olhar para tudo isso e falar assim: agora eu encontrei o que eu precisava. Porque a linguagem que eles usam é uma linguagem gostosa. Massageia o seu ego. E nós gostamos disso, né? Nós gostamos de um ego massageado. Nós gostamos de elogio. Nós gostamos que as pessoas digam para nós assim: olha, você não precisa viver assim. Não foi para isso que Deus te criou. E a gente cai que nem patinho nesse tipo de conversa. Olha, eu tenho um desafio para você. Eu quero sugerir para você um hábito. Diferente desses outros hábitos. Um hábito simples. É simples, porque a palavra de Deus, irmãos, nos ensina a viver de modo simples.
de maneira simples. Nós é que dificultamos a nossa própria vida. Nós é que escolhemos os caminhos mais sofisticados, porque nós somos vaidosos. Submeta-se à palavra de Deus. E aí sim, eu não tenho medo de dizer para você, e desfrute da vida que Deus tem para você. Não é uma vida de paz. Não da paz que o mundo oferece. Não é uma vida de gozo. Não como o mundo oferece. Não é uma vida de satisfação. Não é essa satisfação que o mundo projeta. Todos esses aspectos que eu estou te falando são alvo desses, mentores para vender curso para você, tentar vender para você uma vida mais fácil. É isso. Quando eu falo mentores, eu incluo pastores também, tá? Padres, que sejam. Então, preste atenção. Hoje você vai aprender que a leitura da Bíblia pode te ajudar em momentos difíceis. O simples hábito de ler a Bíblia. Qual é o problema que você enfrenta hoje? Vou dizer para você, o simples hábito de ler a Bíblia vai te ajudar. Vai te ajudar. Porque é assim que Deus fala com você. É assim que Deus fala comigo. É assim que Deus vai falar com os teus servos, os teus filhos. Esse é o meio pelo qual Deus se comunica. Então, a Bíblia tem poder para te ajudar nos tempos difíceis. Se você não crê nisso, esquece. Esquece. Agora, se você crê nisso, você pode ter certeza que você vai se dar muito, muito bem. A Bíblia, quando lida, ela vai te dar clareza. Ela vai te trazer direção. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, diz o salmista, e luz para o meu caminho. Quando você enfrenta incerteza, versículos como Provérbios, por exemplo, capítulo 3, versos 5 e 6, eu vou ler para você. Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, vai te ajudar a lidar com os momentos de incertezas, com os momentos de dificuldades, as suas lutas. Olha só o que diz, Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Ou seja, confia em Deus, em tudo que Ele te disser, todas as suas instruções, e as suas instruções estão aqui, tá bom? Suas instruções estão na sua palavra. Não existe outra forma de Deus instruir os teus servos hoje, senão pela tua palavra. Cuidado com esse eis que eu te digo. Tá? Então, olha só. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Ou seja, não siga o seu próprio entendimento. Aquilo que você acredita que é verdade, vá para as Escrituras e confie nas Escrituras, confie no Senhor. Veja se é o que as Escrituras estão te dizendo. É o que realmente você está pretendendo fazer. Se não for, larga a mão. Vem para as Escrituras. É mais simples, hein? É mais simples. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Sabe o que significa isso? Reconhece-o em todos os seus caminhos. Preste atenção onde você está pisando, as decisões que você está tomando. Presta atenção se o seu passo dado está de acordo com as Escrituras. Se sim, endireitará as tuas veredas. Olha para onde você está andando. A Bíblia é suficiente. Provérbios 3, 5 e 6 nos faz lembrar da necessidade, da importância e do privilégio que nós temos de poder confiar em Deus, no nosso Senhor. Confiar nas suas orientações. Se você medita na palavra de Deus, nas Escrituras, você vai experimentar paz no meio do sofrimento. Olha só o que eu quero te dizer. As Escrituras podem te oferecer paz em meio ao caos. Guarde isso no seu coração. A primeira coisa que você precisa fazer é confiar que as Escrituras podem te trazer clareza, pode te trazer uma direção.
Mas não para por aí. Não para por aí. A Bíblia nos ajuda a lidar com os momentos difíceis. No meio do caos, no meio da dor e da dificuldade, nós temos as Escrituras. E ela nos faz enxergar a vida de uma outra maneira. As Escrituras vai te ajudar a resistir às tentações. Existe passagem específica. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Olha só. Qual é o problema que você está enfrentando? Qual é a sua luta? Qual é a sua dor? Como é que você quer resolver isso? Você quer resolver isso com uma planilha? Olha, deixa eu olhar uma planilha, deixa eu ver um passo a passo aqui. Como que eu vou fazer? Deixa eu ver. É simpatia? Porque muito crente usa simpatia, né? E às vezes usa simpatia sem saber que é simpatia. Uns são cara de pau mesmo. Vai atrás de tudo isso. Quantos crentes eu conheço que vai atrás de revelação? Isso é o quê? Isso é bruxaria, gente. Calma, não se ofenda. Não se ofenda. Não existe essas coisas nos dias. Mas fulano, ciclano falou e olha o que aconteceu. Ué, tá surpreso com isso? Quantas coisas podem acontecer e aconteciam nos tempos do apóstolo Paulo? Adivinhos? Não tinha isso? Nos tempos de Jesus? Por que você acredita que nos dias de hoje pode ser diferente? Deixa eu olhar aqui. Eu preciso acordar 8 horas da manhã, tomar meu café 8h30, mas meu café tem que ser sem carboidrato, bastante proteína, se eu comer proteína, porque tudo isso que eu fizer, eu vou ser mais feliz aqui. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Vou dizer para você uma coisa. Você vai ter aflição. Jesus disse, no mundo 3 aflições. Mas tem de bom ânimo. Ele diz para você fazer o quê? Para você procurar um mentor, um coach. Ele diz para você procurar um adivinhador, um prognosticador. Ele diz para você procurar um passo a passo num livro, um guia, para você se sentir melhor, se livrar das aflições. Ele vai dizer para você uma coisa. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, vos dará também escape. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. A Bíblia nos assegura que Deus não nos deixará sermos tentados além do que podemos suportar. Está doendo? Você pode suportar. Você pode suportar. Mas, pastor, até quando Deus vai te dar o escape? Confia no Senhor. Confia. O que nós lemos em Provérbios? Não te estrides no seu próprio entendimento. Ou seja, não corra atrás de solução humana. Deixa Deus cuidar. Ele vai te dar o escape. Quando você memoriza as Escrituras, quando você medita nas promessas de Deus, você pode recorrer a essas promessas nos momentos difíceis. Isso deve servir de consolo para você. Deus vai te dar um escape. O que mais que você quer? O que mais que você precisa? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, vos dará também escape. Por que você está procurando solução fora de Deus? Por quê? Por quê? Você não precisa disso. Eu quero dizer para você que você tem inúmeras maneiras de ter um contato íntimo, pessoal e constante com a palavra de Deus. Você pega passagens das Escrituras e estabelece no seu coração: Deus, eu vou ler tantos versículos por dia. Tantos versículos por dia. Cria lá, olha, dia 1º de janeiro, que eu não recomendo, eu recomendo que você comece imediatamente agora a desenvolver esse hábito de leitura da palavra de Deus. Então, no dia 12/12 de 2024, eu vou ler de tal a tal. Existem várias
planos de leitura que estão disponíveis na internet. Papel que você vai imprimir só para você anotar os versículos que você já leu. Vou te dar uma outra sugestão. Pegue tudo que você entende que é promessa, você coloca um pezinho. Tá do lado do versículo, pode riscar sua Bíblia, se você quiser, claro. Eu quero dizer que não há pecado algum. Pega um lápis, uma lapiseira ponta fina, coloca um pezinho, grifa essa palavra e coloca um P, que é uma promessa. E depois você coloca a letra O naquilo que é uma ordem. Então, promessa, letra P. Ou uma ordem. E assim você vai lendo, meditando, e Deus vai te dando sabedoria. Você vai conversando com mais pessoas, e as pessoas vão te orientando, pessoas mais experientes. Olha, faça isso. Desenvolva esse hábito. Desenvolva. A Bíblia é o instrumento que o Senhor usa para nos guiar, garantindo que a gente não faça as coisas como nós gostaríamos de fazer. Se você usar um guia para fazer a leitura bíblica, você se comprometer a seguir esse cronograma, você também vai se livrar, né, do risco de querer ficar pulando. Na verdade, esse risco você sempre vai correr, tá? Às vezes o maior risco é você nem querer continuar lendo as escrituras. Mas se você segue um plano, você vai olhar, ó, no dia 12 eu li esse versículo, no dia 3 eu li esse, no dia 14 eu tenho que ler esse. Puxa, mas eu não gosto dessa passagem. Não, você vai ter que ler. Leia. É melhor você ler a palavra de Deus que você ficar vidrado em livros, em vídeos na internet. Irmãos, a palavra de Deus é muito boa quando é bem pregada. Agora, o que tem de baboseira nessa internet, nessas redes sociais? Hoje, um homem que está há muitos anos na fé me mostrou um vídeo. Eu não lembro o nome da pessoa, mas é um bispo. Acho que tem no Instagram dele tem muitos seguidores. E ele associou a esse chamado, a convocação do Sinédrio lá de Israel, para que todos os judeus do mundo inteiro possam retornar a Israel. E ele vai pegar a passagem de Isaías e Amós, onde Deus fala que ele vai reunir novamente o seu povo. E o texto está lá, e o título está lá, Sinais dos Fins dos Tempos. Se você não lê a Bíblia, se você não conhece as Escrituras, você vai achar que puxa, vai acontecer, está acontecendo o que diz, mas Amós, Isaías está falando de um tempo em que Israel vai ser reunido novamente como o Israel convertido. É o remanescente. Não é esse estado de Israel rebelde. Irmãos, eu oro pela paz de Jerusalém, mas os judeus que nós estamos vendo hoje são rebeldes. Essa nação que nós estamos vendo hoje é uma nação que foi advertida por Amós, Isaías, pelos profetas, chamada a se arrepender. E vai acontecer de que depois que nós sairmos daqui, fomos arrebatados, quem vai ser arrebatado? Os salvos desse período. Os que estiverem mortos serão ressuscitados, e nós que estivermos vivos, juntamente com eles, seremos levados às nuvens, aos ares, a nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Esse é o arrebatamento. Após isso, Deus vai tratar de uma maneira como nunca antes com o povo dele, Israel. Depois desse período, ao final da tribulação, vai haver esse ajuntamento para iniciar a inauguração do reino milenário. É aqui que Israel vai ser trazido para a sua nação. Agora, se você não lê a Bíblia, se você só fica nos vídeos, você vai se perder tanto nesses assuntos como assuntos de decisões e escolhas pessoais. Lê as Escrituras. Lê as Escrituras. Pede para Deus te dar graça para você entender. Procure homens que são dedicados aos estudos e que são tementes a Deus. Eu não estou dizendo que esse bispo não é temente a Deus, mas ele está fazendo uma leitura errônea da palavra de Deus. E muitas pessoas fazem isso. Por isso que eu digo,
as pessoas usam as escrituras para fazer bruxaria, né? Por mero misticismo. Acha que aqui vai sair né? Não, irmãos. A palavra de Deus é poderosa para transformar. Porque a Bíblia vai dizer que é pela fé. Na verdade, que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Esse é o poder da palavra de Deus. Mas é da palavra de Deus, não é daqueles que interpretam a palavra de Deus. É a pura palavra de Deus. Entende isso? Então, é importante que você tenha um plano de leitura. Estabeleça. Você não tem que ler obrigatoriamente a Bíblia toda em um ano. Mas é importante que você tenha contato com a palavra de Deus todos os dias. Agora, isso não vale para quem está acostumado a ler 30 minutos por dia livros seculares de autoajuda, né, desses coaches. Estou falando de você, crente, servo de Deus, de verdade. Que passa mais tempo lendo as coisas seculares do que a Bíblia. Então, para você que lê meia hora de livro, leia 35 minutos de Bíblia todo dia. Capaz de você ler a Bíblia toda em 2 anos. E você tem que fazer isso. Se você está lendo lá, você tem que se dedicar mais à leitura da palavra de Deus. Então, crie o hábito de ter contato com as Escrituras todos os dias. Bom, mas preste atenção. Só ler as Escrituras não é suficiente. Você precisa fazer uma aplicação pessoal da palavra de Deus. Ou seja, você precisa ler, você precisa entender, você precisa viver o que você entendeu. A aplicação prática das Escrituras é essencial para o seu desenvolvimento espiritual. Você precisa deixar de ser menino inconstante, levado por todo o vento de doutrina. Não é isso que Paulo vai dizer? Você precisa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é isso que a Bíblia fala? Paulo vai dizer que ele precisava tratar os crentes da sua época como meninos. Então não tinha que ficar dando leitinho. Ele não podia dar uma comida mais sólida. Você precisa sair dessa fase. Você precisa amadurecer. E você vai fazer isso aplicando a Bíblia à sua vida, se submetendo à palavra de Deus diariamente. Quando você lê as Escrituras, sabe o que você faz? Você faz uma reflexão de como os princípios bíblicos que estão ali nas Escrituras se encaixam na sua vida. Se você lê sobre amar ao próximo, e a passagem vai deixar claro, dentro daquele contexto, uma maneira de você colocar isso em prática. Você vai perceber que o amor não é um sentimento, o amor é um ato. É uma vida prática. E aí você vai buscar maneiras concretas de demonstrar esse amor no seu meio, na sua bolha ou fora da sua bolha, sabe? Estou usando esses termos, né? Eu já usei aqui transbordar, procrastinar, já usei desfrute, né? Desfrutar, tudo o que eles usam. Quer um exemplo? Quer um exemplo de como aplicar a palavra de Deus? Vamos ver Salmo 42, por exemplo. Eu vou ler aqui para você o Salmo 42 e vou te ajudar a entender como você pode fazer a leitura da palavra de Deus e aplicar a sua vida. Olha o que diz Salmo 42. Eu vou ler aqui 2 versículos, os 2 primeiros versículos de Salmo 42, e você vai entender o que é essa aplicação pessoal. O que o salmista vai dizer assim? Ó, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Então vamos pegar esse primeiro versículo e vamos tentar aplicar a nossa vida. Assim como o cervo, né, ou a corça, né, brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Então, o que o texto está dizendo? Que o servo, ele clama, ele busca intensamente, constantemente por água para saciar a sua sede. Aí o salmista vai dizer, do jeito que ele faz, a vida dele é buscar água.
Aí o salmista diz: assim é minha alma. Assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Então, aplique a sua vida a isso. O salmista está dizendo que, da mesma forma que o cervo vai atrás de água, a alma dele está indo atrás em busca de Deus. Como está a sua vida a respeito disso? Você tem agido como salmista, desejoso da palavra de Deus, de comunhão com Deus, de contato com as coisas de Deus? Isso é aplicação. Aí você olha para você e fala: Deus, tem alguma coisa errada aqui. Me ajuda, Senhor. Você já ora: Pai, tem algo errado. Me perdoe. Não quero viver do jeito que eu estou. Frio. Ou até morno, né? O Senhor vai dizer lá em Apocalipse, Senhor Jesus, eu não me recordo qual das 7 igrejas lá da Ásia, que era uma igreja morna. Me perdoe, tá? Me perdoe porque eu tô esquecido hoje mesmo. Mas coloca aí nos comentários se você se lembra qual é a igreja. Ele vai dizer: olha, porque não és morno e nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. E muitos crentes estão assim. Deus, talvez eu esteja assim. Eu não estou buscando o Senhor como eu deveria, como o salmista está dizendo aqui. Ele vai dizer: a minha alma tem sede. Aí versículo 2, a minha alma tem sede de Deus. A sua alma tem sede de Deus? Ele está falando do Deus vivo, não está falando do Deus do mundo, não. Não está falando de livros, não está falando de autoajuda, não. Está falando do Deus vivo. Mas nós estamos sedentos por como fazer isso, como alcançar isso. 7 chaves, o código, pega o código, não é isso? Sabe quando você tá: eu quero chegar do meu serviço, eu quero abrir o YouTube, vou lá no canal dessa pessoa e vou ouvir o que essa pessoa tem. Você tá com sede de quê? De noticiário? Quer saber como que anda o país? Essa é a sua sede? Precisa ver. Isso é aplicação pessoal. Então faça isso. Leia a palavra de Deus e traga para a sua vida lições baseadas nos princípios de Deus e viva isso no seu dia a dia. Como eu vou viver? Pedindo para Deus, tomando atitude nesse sentido. Por exemplo, a minha alma tem sede de Deus. Não tem sede de Deus. Você vai olhar: tem sede do quê? Daquilo que eu já te falei. Então larga isso e começa a ler as Escrituras mais ainda. E você vai começar a ter sede de Deus. Eu estou, músicas ruins. Irmãos, nós temos no nosso cantor cristão, temos tantas músicas boas. Aí você vai lá e começa a ouvir músicas que tem letras que possivelmente possa glorificar a Deus, mas baseada em ritmos, em estilos que pregam contra esse Deus. Abandona. Começa. Aplique a palavra. Entende? Guarda esse código. Pega esse código. Deus abençoe. Tem mais. Se eu puder, eu quero encerrar o vídeo, tá? Não vou estender mais não. Se eu puder te dar um conselho, deixar aqui um conselho para você. Se você aceitar, né, esse conselho, eu quero recomendar que você leia ou o Evangelho de Marcos ou o Evangelho de João. Leia esses evangelhos e deixa Deus falar com você. Olhe para Jesus nesses evangelhos. Por exemplo, João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Olha, está falando de quem ali? Vai apresentar Jesus. Vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito sem ele se fez. Quem foi que criou as coisas? Jesus Cristo, está o texto lá. Ele era a luz do mundo. Mas o mundo não reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Portanto, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, todos aqueles que creem nele. O capítulo vai dizer: ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Começa a olhar isso. Como que você aplica isso à sua vida? Então, Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado por ser esse Deus. Por ser Deus Filho. Obrigado por
vir com a sua justiça e o seu poder, e ao invés de condenar o mundo, entregar a sua vida por amor de mim. Muito obrigado. Muito obrigado, porque a sua morte pode trazer vida eterna para o meu ente querido, ou talvez o meu filho, a minha mãe, o meu pai, que precisam crer no Senhor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, obrigado. Chegarem até Deus é por meio de Cristo. Faça isso. Crie esse hábito. Crie esse hábito. Vai lá em Atos. Você vai ver Atos, capítulo 4. Está muito claro lá que não existe um nome nesse mundo sobre o qual nós devemos depositar a nossa confiança. Não existe nenhum outro nome que pode trazer salvação. O nome é Jesus Cristo. Faça isso. Se abra com Deus. Diga para Deus: Deus, o que o Senhor quer me ensinar? O que eu tenho que viver? Irmãos, isso é muito melhor. Por isso que eu digo, você pode jogar todas essas coisas fora, que é perda de tempo. Você tem a palavra de Deus e você não precisa viver e andar como essas pessoas que estão vivendo de aparência. Ainda que não seja uma hipocrisia, ainda que eles realmente vivam aquilo que eles estão falando, você não precisa mostrar para as pessoas, você só precisa olhar para Deus e falar: Deus, olha como que eu estou andando. O Senhor me aprova. Eu não quero a aprovação do mundo, eu quero a sua aprovação. O que você está aprendendo no mundo é viver para o mundo. É andar em conformidade às coisas deste mundo. Ah, mas olha, eu sou bem sucedido na minha empresa, o que é de errado nisso? Não há nada de errado, desde que o seu sucesso não infrinja princípios de Deus. Entenda isso? Entende isso? Porque tem muita gente que é bem sucedido, tem cargos, mas como que chegou até lá? O que está fazendo para manter esse cargo? Eu não vou falar de outras coisas, não. Eu vou, e que você sabe, talvez você até saiba. Sabe, eu tenho um conhecido que uma vez me procurou e disse assim: eu não consigo compreender como o meu coordenador é o meu coordenador, sendo que eu faço o serviço do coordenador porque ele não sabe fazer. Ele não entende nada, mas ele é o meu coordenador. Eu não admito isso. Está errado aquela empresa? Eu deveria ser o coordenador, ou eu deveria estar acima do coordenador. E realmente ele é muito capacitado mesmo, eu conheço. Muito competente. Passado alguns meses ele falou assim: sabe aquele meu coordenador? O que aconteceu? Ele e o diretor estão respondendo na justiça por irregularidades lá na empresa. Falei: você entendeu porque ele era coordenador? Não é porque ele sabia mais. Não é porque ele era mais competente. Mas que ele era a pessoa certa para continuar ou para servir o seu diretor no esquema que eles faziam na empresa. Tem certeza que você quer mesmo alcançar galgar alguns patamares, alguns degraus na sua empresa? Cuidado. Então fique em paz. Se submeta a Deus. Quer outras questões que pode fazer você pensar se você realmente está fazendo ou não a vontade de Deus? É só você ver como que a cultura do nosso país interfere na sua vida cristã. Se não interfere na sua vida cristã, você tem algum problema. Porque tem que interferir. Quer ver? Festa junina. Você não faz parte desse mundo? Você não tem que se submeter a isso? Mas eu preciso, porque eu tenho que garantir o leite das crianças. Pois é, então. A que custo você está no seu cargo? Halloween! Vou lá e vou enfeitar a minha baia. Não, mas minha vida espiritual, religiosa e minha vida profissional são duas coisas diferentes. É mesmo? Onde você viu isso?
Olha para as Escrituras e você vai ver que quando o Senhor te salva, quando você entrega a sua vida a Cristo, você entrega a sua vida por completo, não é só a sua vida espiritual. Eu tenho uma vida espiritual e uma vida profissional, essa aqui eu não entrego. Cuidado, cuidado. Seja constante na leitura da palavra de Deus, você vai ver Deus te dar vitória. Seja constante no seu hábito de comunhão com Deus, e você vai ver Deus te dar vitória. Olha, eu não quero me estender mais, mas eu quero dizer para você o seguinte: o segredo para obter sucesso na vida depende da sua forma de se relacionar com Deus. E o sucesso que as Escrituras ensinam não é o sucesso que esses coaches ensinam, que esses mentores ensinam. E no final eles vão te vender curso, você vai gastar mó grana, sendo que você tem algo que é superior a tudo isso. É só ler a Bíblia. É só ler a Bíblia e crer. E crer. Você não precisa de 7 passos, você não precisa de um passo a passo, você precisa ler as Escrituras. Agora, existem formas de você extrair riqueza das Escrituras. E eu posso te ajudar, se tudo der certo, se eu perceber que teve uma boa repercussão para o tamanho do meu canal. Eu só tenho 34 inscritos. Mas eu também não estou preocupado com a multidão de inscritos. Eu estou preocupado em fazer esse vídeo chegar a maior número de pessoas. Quero que pessoas conheçam as Escrituras. Se tudo isso der certo, quem sabe eu posso te apresentar posteriormente algumas práticas importantes que vão te ajudar, vão contribuir, vão agregar a sua leitura bíblica. Então fique ligado no canal, que posteriormente pode ser que eu traga mais vídeos sobre esse assunto. E deixa Deus cuidar de você, meu irmão e minha irmã. Não entregue a sua vida para esses homens, não, para essas mulheres, não. Você tem a palavra, você tem o Senhor. Fique em paz, viva com Deus. Agora eu vou falar para você: desfrute da sua família. Você não precisa dessas coisas, não precisa abrir mão da sua família, das coisas de Deus. Quantos crentes, irmãos, não cultuam mais a Deus, não vão mais para a igreja porque estão preocupados em viver dentro daquilo que foi estabelecido por homens que muitas vezes nem creem em Deus. Visualiza, olha, anota 10 metas que você quer para esse ano. Você precisa escrever. Porque se você escrever, aí que acontece a coisa. É porque você não escreveu. É porque você não visualizou. Não visualizou, você não tem visão. Não tem visão. Não cai nessa, não. Deixa Deus falar com você. Viva dentro da palavra de Deus. Tá bom? Quero orar por você. Vamos orar. Pai, a vida que eu quero é uma vida que te agrada. E meu desejo é que a pessoa que está ouvindo essa mensagem possa entender isso e assumir isso como verdade na sua vida. E dizer para o Senhor: Pai, eu assumo um compromisso contigo agora. Me ajuda a honrar esse compromisso, porque sozinho eu não vou conseguir. Que esse seja o desejo das pessoas que estão vindo agora. Elas possam experimentar a paz que o mundo não pode dar. Que elas possam enfrentar as lutas e as batalhas com a ferramenta certa. O mundo não tem isso. Isso é para os filhos de Deus, para os servos de Deus. Pai, ajuda-nos em tudo isso. Nós só vamos conseguir com o seu auxílio. Essa é a nossa oração, Pai. Nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que esse conteúdo tenha servido para alguma coisa.